Ação de graças. E Deus abençoou que o nosso salmo que caiu, o salmo de Davi, que caiu nesse dia, foi o Salmo 103. É um dos salmos que nós podemos utilizar com certeza para essa mensagem. E eu queria ler com os irmãos o Salmo 103, então. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos ficar em pé, vamos fazer a leitura desse salmo. Eu vou fazer a leitura e eu queria que todo versículo que começar com bendize, você vai ler comigo, tá bom? Bendize ou bendizei, você já bate o olho e lê comigo. Os outros eu vou ler todos eles. Salmo 103, Salmo de Davi. Leamos. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Feche teus olhos. Louvado seja o Senhor. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que fala ao nosso coração. Pedimos que abençoe teu servo. Humildemente pedimos a tua bênção, para que o teu Espírito Santo nos use e para que os irmãos aqui tenham os ouvidos atentos e também o pensamento atento e raciocinando sobre a tua palavra, e que a alma se derrame diante do Senhor nessa noite. Que nós temos uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Agradeço o Arthur que trouxe a água para nós. Deus abençoe. Eu queria falar um pouquinho sobre esse dia de ação de graças. E o dia de ação de graças é uma parte da lei brasileira de 1966. E a gente tem um histórico que o Mr. Maia colocou, que ele fala assim: conforme a lei brasileira, 5.110, de 22 de setembro de 1966, na quarta quinta-feira de novembro, comemora-se o Dia Nacional, o Dia de Ação de Graças. Essa lei foi inspirada no desejo do embaixador brasileiro, que chamava Joaquim Nabuco, que, impressionado com as comemorações desse dia, em 1909, lá na Catedral de São Patrício, em Nova York, ele disse o seguinte: eu quisera que toda a humanidade se unisse no mesmo dia para um agradecimento universal a Deus. Então, ele trabalhou nessa lei, que foi promulgada em 1949,
e depois teve novas regulamentações, e a sua forma final foi em 1966. Então a gente percebe a importância que ele deu para esse dia, né? E esse dia, a origem dele lá nos Estados Unidos, Dia Nacional de Ação de Graças, está relacionada aos puritanos que foram para lá. Os puritanos saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, estavam sendo perseguidos e foram para os Estados Unidos para colonizar a Nova Inglaterra, ou os Estados Unidos hoje, não é? E em Massachusetts, em 1621, eles instalaram ali por questões de perseguição religiosa e ficaram ali. Depois de alguns anos, com uma colheita fraca, foi agravada por um inverno que foi rigoroso. E depois eles tiveram uma colheita muito farta, né? A primeira foi fraca, e a segunda farta, uma farta colheita de milho em 1621. E os índios norte-americanos ajudaram com as suas técnicas de cultivo, e por esse motivo marcaram uma festividade no outono deste ano. Não é? E além do culto de gratidão a Deus, o cardápio das comemorações constava de patos, perus, peixes e milho. E como uma forma de gratidão e amizade, convidaram os índios norte-americanos a participarem dessa festa. Compareceram 90 deles, que também trouxeram, que levaram comidas. E a festividade foi realizada ao ar livre, marcada por grande alegria, durante 3 dias. E essa prática religiosa, festiva e fraterna se propagou. E em 1863, o então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, instituiu a última quinta-feira de novembro como Dia Nacional de Ação de Graças. Esse é o histórico que nós podemos perceber. Então, lá, se você verificar hoje foi feriado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse feriado é mais importante até que o Natal. Eles consideram mais que o Natal, Dia Nacional de Ação de Graças. Não é? Eu queria trazer esse momento de reflexão. Eu fico satisfeito de tanta gente estar aqui essa noite, porque está percebendo a importância de dar graças a Deus. E nós temos alguns teólogos que falam sobre essa questão. Por exemplo, Calvino fala assim: a condição dos crentes nunca é perfeita neste mundo, a ponto de não termos invariavelmente carência de algo. Porque mesmo o homem que tenha começado admiravelmente bem, pode enfrentar insuficiência em vários casos, em centenas de casos ao dia. E devemos estar sempre fazendo progresso no caminho. Portanto, temos em mente que devemos nos regozijar nos favores que já recebemos e dar sempre graças a Deus por eles, de tal maneira que busquemos dele, ao mesmo tempo, a perseverança e o avanço. Então, Calvino nos chama para esse pensamento de um coração grato e sempre dando graças a Deus, independente do que acontece. Ele falou que centenas de coisas acontecem ao dia, na visão dele, que nos atrapalha. E o Dr. Lloyd Jones, ele diz o seguinte: o mundo é deveras mísero e infeliz, vive cheio de maldições e de queixas. Entretanto, o louvor, a ação de graças e o contentamento marcam o cristão e mostram que ele não é mais do mundo. Então, pensando nessas frases, vamos entender esse salmo, que diz o Salmo 103. Davi, um salmista tão importante para a nossa vida, e traz esse belíssimo salmo. Nós aqui estamos no 4º livro, Salmos dividido em 5 livros, e esse 4º livro é um livro que alguns teólogos chamam de livro do crescimento. E os salmos ali colocados são salmos litúrgicos, salmos utilizados para a liturgia, para o canto na igreja. E a gente percebe aqui então que esse Salmo 103 é conhecido, e claramente nós podemos ver a sua forma litúrgica. É um salmo de louvor a Deus, e que chama o coração, o próprio salmista chama a sua alma a bendizer ao Senhor pelos seus benefícios. Derek Kidner divide esse salmo da seguinte forma: do 1 ao 5, louvor pessoal. Do 6 ao 14, ele fala assim: a família teimosa e o pai meigo. Do 15 ao 18, ele fala assim: a vida murcha é o amor eterno. E do 19 ao 22, o louvor de toda a criação. Spurgeon coloca 3 partes nesse salmo. Ele fala assim: do 1 ao 5, o salmista canta as misericórdias pessoais que ele mesmo tinha recebido. Do 6 ao 19, ele exalta os atributos do Senhor, exibidos na maneira como ele lida com o seu povo. E o final, ele conclui convocando todas as criaturas do universo para adorar ao Senhor. E Spurgeon fala o seguinte sobre esse salmo. Ele fala: sempre nos pareceu um salmo como esse salmo aqui, como um monte rosa da cadeira divina,
dos momentos de louvor, que resplandece como uma luz mais avermelhada que qualquer das demais. Ele fala assim, ele usa outra comparação, é como uma macieira entre as árvores do bosque, e o seu fruto dourado tem um sabor que nenhuma outra terá. É assim que ele vê esse salmo. Esse salmo, meus irmãos, nesse salmo o crente desperta a própria alma para bendizer ao Senhor pelos seus benefícios. O crente desperta a sua alma para bendizer ao Senhor pelos seus benefícios. E quais são os benefícios que nós percebemos e que o salmista traz para a nossa reflexão e para o nosso louvor? Nós temos aqui 7 benefícios. 7 benefícios. O primeiro deles, meus irmãos, é o benefício do perdão e da cura. Vamos ler o versículo 3 juntos? Leia comigo. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. O salmista bendiz ao Senhor por causa do perdão de todas as iniquidades, dos pecados que ele cometeu. Davi, nós conhecemos a história, e a Bíblia não esconde os erros dos homens bíblicos ali, dos homens que seguiam a Deus. E Davi teve grandes pecados, pecados terríveis, mas o seu coração buscou o perdão de Deus. E mesmo nessas situações tão difíceis, ele teve o perdão do Senhor. E assim como Davi, nós também temos o perdão, o benefício do perdão. Benefício também da cura neste mundo caído. Eu busquei a Júlia do aeroporto, a gente veio até aqui, a gente foi conversando sobre vários tipos de doenças. Ela falou, são milhares de tipos de doenças, né? Milhares de tipos de doenças. Nesse mundo caído, meus irmãos, as doenças, os acidentes, tiram a nossa saúde, não é? E quem nos dá a cura? É o médico que nos dá a cura? É o remédio que nos dá a cura? No Novo Testamento, Jesus traz várias curas. Ele chega para as pessoas que na época não tinham cura para determinada doença, e ele curava. A lepra, por exemplo, conhecida. Pessoas que não andavam desde a nascença, passaram a andar. Desde o nascimento, passaram a andar. Então, nós temos a bênção de Jesus e todos os benefícios que hoje nós temos na medicina, descobertos pelo homem, foram descobertos, mas já tinham sido criados por Deus. E outros ainda que podem ser desenvolvidos, são desenvolvidos com base naquilo que Deus criou, em tudo que Deus fez. Quem nos dá a cura é o Senhor. É o Senhor. Além disso, Ele nos cura espiritualmente. E isso está junto entre o perdão e a cura. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Segundo benefício, benefício da vida. Leia comigo o versículo 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Davi muitas vezes estava em situação de morte, estava ali para morrer já, e ele foi salvo pelo Senhor, o Senhor o salvou. Desde os animais selvagens no campo, quando ele cuidava das ovelhas, passando por Golias, diversas guerras que ele participou, as perseguições de Saul, e as perseguições do próprio filho, de todas elas o Senhor livrou. É como se ele já estivesse na cova e o Senhor o trouxe à vida. Deus salvou de todos esses perigos. No entanto, o maior benefício é realmente tirar da morte eterna. Efésios 2:1 nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então isso acontece em cada crente, com cada crente. Estávamos mortos e Deus nos tirou da cova. Nos deu vida. A gente não entendia nada, estava no meio dos pecados, no meio da confusão. Mas Deus nos tirou de lá e nos deu vida, nos deu entendimento do que é correto fazer. A ressurreição de Jesus Cristo nos mostra que o Senhor pode fazer. Pode tirar da morte física. E Cristo foi o primeiro dos primogênitos, foi o primogênito dentre os mortos. Então todos os crentes, aqueles que já passaram ou que vão passar pela morte física, também serão redimidos da cova, para receber uma coroa de graça e de misericórdia. O crente bendiz ao Senhor então, pois receberá essa coroa da vida. Bendito seja o Senhor. Terceiro benefício, benefício dos bens, da prosperidade. Versículo 5, leia comigo. Diz assim:
Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Claro que o rei Davi, ele foi abençoado por Deus nessa vida terrena, foi um líder de Israel, certamente ele tinha todos os benefícios da realeza, e tinha ali prosperidade também financeira, vamos dizer assim, e teve longos dias, foi abençoado pelo Senhor. Tudo isso foi feito por Deus. O Senhor é quem deu a ele força na mocidade para adquirir esses bens, para chegar onde ele chegou. Quem dá a riqueza, meus irmãos? É o Senhor, não é? Eclesiastes 5,19, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber sua porção e gozar do seu trabalho, e isto é dom de Deus. É o Senhor que nos dá. Os bens que nós temos vêm do Senhor, e são dele. São dele. Então também o crente é abençoado pelo Senhor na vida dele, na vida financeira, nos bens que tem. Hoje nós temos tudo que é necessário para ter uma boa vida. Alguns falam assim que as pessoas hoje, se comparar assim, até o pobre que se compara com o rico lá do passado, tem vida melhor. Eu vou te dar um exemplo simples, que a gente não pensa nisso, né? Mas você chega em casa e vai tomar um banho, você liga lá a água e vem a água no chuveiro, não é? Aí os mais antigos falam, é mesmo, quando eu tomava banho, eu tinha que ir lá na cisterna, pegar a água, não é assim? Aí tem gente sorrindo aí, não é? Os mais experientes, né? Puxar aquela água, aí eu pego aquela água, vou lá, vou esquentar aquela água, vou colocar na bacia, vou pegar um copo, não é assim? Ah lá, todo mundo, uma caneca, né? Hã? Ou então um fogão a lenha, colocava no fogão a lenha. Não é, irmãos? Hã? Aí o nosso irmão está dizendo que é o banho de cavalo. Não é? Nós somos abençoados pelo Senhor, meus irmãos. É claro que na nossa caminhada, assim como Davi, nós passamos por dificuldades, por perigos também, né? Como Davi passou, mas o Senhor nos dá a vitória e nos dá os bens que nós temos. É Ele que nos dá. Ele não deixa faltar nada que é necessário para a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Quarto benefício, o benefício da justiça. Leia comigo o versículo 6. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Veja que Davi passou por momentos em que ele não via justiça ali, ele estava sendo perseguido injustamente, não é? Mas ele cria que o Senhor era justo e que em algum momento ia isso acontecer, e Deus restabeleceu na vida dele o que era correto, restabeleceu o reino, e ele que era ungido rei, desde um tempo atrás foi perseguido, agora ele era rei, de fato, estava reinando, ele estava liderando o povo de Deus, não é? Deus traz justiça no tempo certo, e a justiça de Deus, Jesus Cristo, veio no tempo certo, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4. O Senhor veio no tempo certo, veio para pagar a nossa dívida, a justiça dele foi pagar o nosso pecado, o nosso erro, a nossa dívida, e ele pagou, e por isso nós somos justificados. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, crente, bendiça o Senhor pela sua justiça, a justiça divina. E para aqueles que praticam o mal hoje, mesmo conhecendo toda a história e tendo a revelação de Deus para entenderem como que é a justiça, e a justiça é em Cristo, se eles não se arrependerem, não voltarem para o Senhor, no final do tempo, o Senhor vai aplicar a justiça, fogo eterno para esses. Jesus é a justiça de Deus, e nele então nós somos justificados. Fora de Cristo não tem justificação. Assim o Senhor faz justiça, louvado seja o Senhor. Quinto benefício, meus irmãos, benefício da revelação. Leia comigo o versículo 7. Diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então Davi bendiz ao Senhor, pois ele se revelou ao seu povo, tanto com a sua palavra, quanto com os seus feitos, com as suas maravilhas. E ele cita aqui Moisés, que foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. E naquela saída, Deus enviou as 10 pragas no Egito para mostrar a grandeza do seu poder. E foi uma coisa impressionante quando a gente lê o livro, lê Êxodo e percebe como aquilo aconteceu. Não é? Não dá uma...
O rio todo ficou em sangue. Toda aquela coisa acontecendo. E quando a gente vê um filme, a gente, né, tem um pouco mais de visualização sobre tudo aquilo. Mas a gente não consegue perceber exatamente o que ocorreu, porque o filme é uma ficção, vamos dizer assim, tenta copiar a realidade. O que aconteceu lá foi certamente sentido na pele por eles. E Deus mostrando o seu poder, mostrando a Faraó, eles tinham o costume de dizer a Faraó que tinha um braço forte, aí Deus fala assim, eu tenho um braço forte. Não é? E Deus se revela ali com esses feitos, essas maravilhas, e depois leva o povo ao deserto, e Moisés entrega o que ao povo? Traz a lei de Deus, Deus revela a vontade dele, o que eu quero que vocês façam, como eu quero que vocês vivam, assim. Ele traz a lei do Senhor. Deus se revela com suas maravilhas e com a sua palavra, a revelação de Deus. E ele revelou então a sua vontade, a revelação especial. A revelação especial. Hoje também temos as revelações de Deus. Nós podemos pegar o Salmo 19, que nos fala da obra do Senhor na natureza. Tudo que foi criado, basta olhar e nós percebemos que tem Deus, que há Deus. Não é possível ter toda essa criação organizada dessa maneira, sem que haja um Deus que criou tudo isso. Não é possível. Então nós sabemos que existe Deus, que há Deus. E a boa ciência ainda contribui, porque os homens que entendem assim e pesquisam cientificamente a natureza, enxergam ali a mão do Senhor, os pensamentos. Temos cientistas que dizem isso, eu quero entender os pensamentos de Deus na criação. Então ele estudava a ciência para perceber como que Deus fez isso aqui, como funciona tal coisa, como que é bem interessante. No aspecto da ciência, da boa ciência. As leis que o Senhor colocou no universo. E também temos a revelação especial do Senhor. A Bíblia, que nos ensina, que não nos deixa só pensando, esse sol mostra que existe Deus. A Bíblia fala, existe. E Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Glória a Deus. Deus nos revela, Deus está nos mostrando a vontade dEle. Louvado seja o Senhor. 6º benefício, meus irmãos. 6º benefício, e aqui ele tem um texto maior, trazendo esse pensamento. É o benefício da sua misericórdia. Vamos ler do versículo 8 ao 13. 8 ao 13, diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, quanto diz o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus está mostrando a misericórdia que Ele tem para com o seu povo, para conosco, um trecho maior. E esses benefícios anteriores, então, que nós falamos até aqui, são todos pautados nessa misericórdia, tanto que alguns tradutores colocam o título desse salmo como misericórdia de Deus. Porque esses benefícios são pautados nessa misericórdia. Porque se não for misericórdia de Deus, nada disso nós teríamos. Veja, Deus nos dá esses benefícios por causa da sua bênção, por causa da sua palavra, por causa da sua graça. Deus tem misericórdia para conosco, Ele é compassivo, Ele é paciente, longânimo, não é? A gente erra, Deus é paciente. Nós não somos pacientes, mas Deus é longânimo, não é? Ele é muito benigno, assaz benigno, muito benigno. Deus nos trata conforme a graça dEle, não conforme os nossos pecados. Porque se Ele nos tratar conforme os nossos pecados, o nosso destino final é a morte eterna. É por isso que Ele não destruiu esse mundo ainda. É por isso que o pessoal de Sodoma e Gomorra ficava lá, pecava, pecados horríveis, mas Deus deixava. Até o momento certo, que encheu o cálice, e o Senhor falou, agora eu vou destruir a cidade. Mas teve oportunidades, meus irmãos, Deus é misericordioso. Deus hoje está dando a oportunidade para muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas falam, vou deixar para depois. Será que vai ter depois? Quando que vai encher o cálice?
Nós não sabemos. Mas a porta da graça está aberta hoje. A misericórdia do Senhor está aqui presente entre nós e com todos aqueles que se aproximam do Senhor, para que nós não sejamos tratados conforme os nossos pecados. Ele fala que a misericórdia do Senhor é tão, né, grande. Ele fala assim: quanto dista o Oriente do Ocidente. Não é? É possível juntar o Oriente com o Ocidente? Boa pergunta, né? Então, essa distância entre eles, assim é a misericórdia do Senhor. E ele fala mais, ele fala: olha, quanto o céu se altera acima da terra. Eu pergunto para vocês, qual a distância entre o céu e a terra? Né? É possível medi-la? Assim é a misericórdia do Senhor. Deus se compadece de nós. Nós não somos nada, mas Deus se compadece de nós. Deus está conosco, meus irmãos, dia após dia. Louvado seja o Senhor por isso. Ele até fala que, olha, nós não merecemos, nós somos pó, não é? Versículo 14 para frente, olha, e ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Essa é a nossa realidade. Mas ele nos trata com misericórdia. Louvado seja o Senhor. O benefício da sua misericórdia. Meus irmãos, sétimo benefício. Benefício da sua majestade. Leia comigo o versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Veja que Davi era rei de uma nação importante naquela época. Mas o maior benefício era poder falar, poder louvar e estar diante da presença do Rei dos Reis. Davi tinha um trono em Jerusalém, a capital lá de Israel. Contudo, o Senhor tinha o seu trono onde? Nos céus. É esse Deus, é esse rei que ele servia e para quem ele cantava, ele louvava. Davi tinha domínio sobre a terra, sobre a sua nação, ali, aquela região ali de Israel, não é? Todavia, o Senhor domina sobre tudo, sobre todos os reinos da terra, sobre toda a criação. Toda a vida sobre a face da terra está diante de Deus e também sobre todo o mundo espiritual. Quem reina é o Senhor que reina. Então nós temos acesso, Davi tinha e também nós temos acesso à majestade de Deus. Quando Jesus Cristo morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. E nós podemos falar com esse Deus. Você pode entrar no seu quarto e orar diante desse Deus, que tem toda a majestade, todo o poder. É por isso, meus irmãos, que o versículo final está chamando, então, diante dessa majestade, está chamando todos os versículos finais, todos a adorar, e vocês já leram comigo. A partir do versículo 20, bendizei o Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, que lhe obedeceis a palavra. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei o Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize a minha alma ao Senhor. Então, um convite final nesse salmo para que toda a criação, não só Davi agora, mas toda a criação, louve ao Senhor. Pois nós temos acesso a esse Deus maravilhoso. Ele pode ouvir a nossa voz. E Ele pode nos atender conforme a misericórdia dEle. Louvado seja Deus. Concluindo, meus irmãos. Concluindo, então. Se você não anotou, anota aí. Concluindo, o crente bendiz o Senhor por causa de seus grandes benefícios. O perdão e cura. Pela vida. Pelos bens. Pela justiça. Por sua palavra. Por sua misericórdia. E por sua majestade acessível e presente. Louvado seja Deus. Por isso, toda a criação louva o Senhor, todos os anjos bendizem o Senhor, toda a terra bendiz o Senhor, o homem deve bendizer ao Senhor. Então, como viveremos? Uma aplicação. Viveremos louvando e bendizendo a Deus. Os motivos foram colocados no Salmo, estão todos aqui. E nós também colocamos motivos práticos, que pessoas deram aqui o seu testemunho. E nós vemos no nosso dia a dia como Deus cuida de nós. No entanto, muitos desprezam essas verdades e não dão ao Senhor a glória que é devida ao seu nome.
Mas a igreja é o povo de Deus. Nós somos o povo do Senhor. O povo que Ele escolheu para a sua herança. O povo que adora a Deus. Que o louva, que bendiz as suas obras. Vamos ter essa vida de gratidão no nosso coração, meus irmãos. Gratidão a Deus. No lugar das reclamações, vamos colocar os lábios que dão louvores ao Senhor. Em vez de pensarmos nas nossas dificuldades, que são muitas, porém os benefícios são muito mais. Voltemos então o nosso olhar para os benefícios que o Senhor tem nos dado até aqui. E vai nos dar até o final, e vai nos dar eternamente. Portanto, bendigamos o nome do Senhor em todo o tempo, e que o seu louvor esteja sempre nos nossos lábios, continuamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus.